Oba! Vocês já pararam pra pensar que os desenhos de hoje não batem igual aos desenhos de antigamente? Cadê a magia de Hora de Aventura? Ou o caos de Gumball, a vibe insana de Ben 10 ou a lore incrível de Steven Universo? Parece que depois de 2018 tudo ficou mais vazio, mais genérico e sem alma. Mas será que é só nostalgia? Ou os desenhos mudaram mesmo? E se mudaram, foi pra melhor? Hoje eu vou mergulhar nesse sumiço da criatividade, comparar o que rolava antes e o que estão servindo agora, e claro, separar o que ainda vale a pena assistir. Oi, eu sou o Arthur, obrigado por ter clicado em mais um vídeo, e se prepara, porque hoje o papo vai ser reto e a saudade vai bater forte. Deixem seu like e se inscrevam nesse canal. Para exemplificar melhor o que eu quero falar, eu vou dividir esse vídeo em 3 blocos. Bloco 1, bloco 2 e bloco 3. No período da Era de Ouro, foi uma verdadeira explosão criativa. Os estúdios arriscavam tudo, deram liberdade para os criadores e o resultado foi uma das sequências de obras que marcaram grande parte das gerações. Vocês lembram do Impacto de Hora de Aventura? Um desenho que misturava humor besta com uma lore pesada. Tinha filosofia, tinha tragédia, tinha personagens quebrados emocionalmente. Era desenho, mas também era arte. E apenas um show. 2 malucos que só queriam fazer um trampo sem se ferrar, mas todo episódio virava uma guerra contra o deus espacial, ou uma viagem psicodélica como nos anos 80, e depois virou uma lore imensa sobre viajar no espaço e enfrentar o deus que vai destruir o universo. E o que falar de Gumball, cara? Gumball era um caos visual com um roteiro mais inteligente que muito filme. Eles resolvem de tudo, de redes sociais até capitalismo. E o estilo de animação lindo que misturava 2D com 3D, com recorte, com foto real. Meu irmão, esse negócio daí é uma viagem muito doida e é maravilhoso assistir esse desenho. E Steven Universo, que trouxe uma das maiores construções de mundo da década. Um desenho que tratava de identidade, aceitação, trauma familiar, com personagens super carismáticos, músicas que grudavam e uma história muito boa. Tudo isso passava na TV aberta ou fechada, acessível. A gente não precisava de um algoritmo nem streaming, era só ligar a TV e cair em um mundo novo. Mas então algo mudou. Desde 2018, muita coisa começou a virar produto de algoritmo. Os estúdios começaram a cortar gastos, reduzir riscos e seguir fórmulas. A animação foi ficando mais insegura, menos ousada e mais controlada. A maioria dos desenhos virou algo que precisava te prender nos primeiros 5 segundos, senão você pula. Roteiro simples, repetitivo e sem profundidade. Você sente que tudo parece igual? É porque os estúdios seguem uma tendência em vez de criar tendências. Estilo redondo, traço simplificado, mesmas piadinhas. Os personagens mal têm tempo para aquecer. O foco deles é criar piadas simples, voltadas para um pouco infantil, e ganhar o máximo de dinheiro possível. E com isso, desenhos bons como Infinity Train, que fogem do padrão, por exemplo, foram cortados do catálogo da HBO sem explicação. Uma das séries mais criativas da década jogada no lixo. The Owl House, uma nova série, foi simplesmente capada pela Disney e quase não teve o seu final. Hoje em dia a preocupação maior parece ser quanto tempo a criança vai ficar parada assistindo e não o que ela vai sentir com o que ela está assistindo. Mas calma, isso tudo não é porque os criadores ficaram ruins ou porque o público mudou de gosto do nada. Na real, o que mudou foi o sistema por trás da criação de desenhos. Antes, a maioria dos estúdios pensavam em criar temporadas longas, roteiros com começo, meio e fim, e personagens que iam evoluir a cada episódio. Hoje, com o streaming dominando tudo, o foco virou a retenção. As plataformas querem que você assista rápido, pule para o próximo episódio e fique preso ali horas sem pensar muito. E isso afeta tudo: o tempo dos episódios, o estilo de arte, o jeito de contar histórias. Desenhos foram forçados a virar conteúdo simples, leve e descartável. E tem mais. Como tudo agora precisa dar lucro rápido, muitos estúdios passaram a seguir fórmulas seguras. Mesma estética, mesmas piadas e mesma estrutura de roteiro. Se funcionou uma vez, eles copiam até cansar. Então, não é que acabou o talento, é que o espaço para ele aparecer está cada vez menor. Agora, se tem um exemplo que resume bem esse colapso criativo, é Jovens Titãs em Ação. Você se lembra dos Jovens Titãs originais, né? Com aquela ação de verdade,
Arcos dramáticos, desenvolvimento de personagem e até alguns momentos sombrios. Aquilo ali era respeitado pelo público. Mas aí chega a Jovens Titãs em ação e transforma tudo em piada. Piada repetida em loop. É como se os titãs tivessem virado boneco de teste para agradar criança com 10 segundos de atenção. Os personagens perderam a essência, viraram caricaturas de si mesmos. O Robin virou maníaco controlador, a Estelar perdeu toda a doçura e profundidade. E o roteiro virou um monte de episódios desconexos cheios de gritaria. E eu não vou mentir, tem alguns episódios bons que eles fazem críticas legais ou referências boas. Mas a verdade é que esses episódios são os melhores, os que menos aparecem. Os que quando aparecem fazem, oh meu Deus, olha que episódio bom. Porque eles são raros de acontecer. E, bom, o pior é que isso funciona. Esse estilo funciona. Porque passa sem parar, viraliza no YouTube, vende brinquedos. Jovens Titãs em ação virou um símbolo de um mercado que não quer mais contar boas histórias. Só quer prender a atenção, vender e repetir até cansar. Não é que o desenho seja mal feito, é que ele representa o momento exato em que a animação parou de tentar ser arte e virou só um produto. Mas calma, nem tudo tá perdido. No meio desse mar de coisas genéricas, ainda tem obras que resistiram, que mesmo com pouca verba, pouco espaço e quase zero de divulgação, conseguiram entregar criatividade de verdade. São aqueles desenhos que talvez você nunca tenha ouvido falar, ou você viu a thumb no streaming e pulou, mas que tem alma, tem mensagem, tem peso. Esse aqui é obrigatório. Infinity Train é uma série antológica. Cada temporada tem um protagonista diferente, mas todos presos em um trem infinito, com vagões que são mundos bizarros. Parece simples, mas cada história é sobre trauma, aceitação e auto-reconhecimento. É maduro, profundo e visualmente criativo. Mas a Warner cancelou. E ainda tirou da plataforma. Sim, apagaram a arte do mapa. Mas ainda dá pra assistir de maneiras, bem... dá pra assistir. A Disney finalmente abriu um espaço para algo diferente, mesmo que tenha fechado aqui depois. The Owl House aproveitou magia, aventura, representatividade e uma mitologia bem construída. A série teve que correr para o final por causa de cortes internos, mas mesmo assim entregou algo marcante. Luz Noceda virou um símbolo de uma nova geração. Hilda não precisa gritar para ser boa, é um desenho que, com tom suave, constrói um universo mágico, baseado em um folclore escandinavo, cheio de mistério e empatia. Parece simples, mas toca em temas mais profundos, com delicadeza. É um alívio no meio do caos moderno. O mundo de Greg é um baita exemplo de como dá pra fazer um desenho simples, divertido e ainda cheio de coração. Greg e os amigos vivem aventuras no riacho, que não é nada mais que uma grande metáfora à infância livre, criatividade e imaginativa. Cada canto do riacho é uma nova tribo, um novo universo e um resgate da fase onde tudo parecia ser possível. Anfíbia começa com aquela vibe leve e bobinha, mas depois vira uma saga completa. Tem desenvolvimento de personagem, amizade de verdade, sacrifício e até filosofia sobre amadurecimento. É um dos exemplos de como um desenho pode crescer com quem está assistindo. Do humor pro épico, do simples pro pesado, é uma construção de mundo real. E esses desenhos têm uma coisa em comum, eles não são o topo do hype, eles não têm 1000 brinquedos, nem uma grande divulgação, mas quem assiste não esquece. São os desenhos que provam que a animação ainda pode ser arte, mesmo quando o algoritmo só quer barulho. E aí, qual que foi o último desenho que te marcou de verdade? Comenta aqui embaixo, bora trocar uma ideia aí. Porque se tem uma coisa que os desenhos ainda fazem bem, é juntar uma boa comunidade. Curtiu o vídeo? Então já sabe, né? Deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que precisa acordar pra real. Porque os desenhos mudaram, mas a gente ainda pode mudar tudo isso. Eu sou Arthur e espero que tenham gostado do vídeo.